Você já teve essa sensação de que existe algo poderoso dentro de você que ainda não foi ativado? Como se houvesse um interruptor secreto, um centro magnético, algo adormecido bem no núcleo do seu ser, esperando para transformar completamente sua realidade? Não é imaginação. E definitivamente não é fantasia espiritual. Civilizações inteiras construíram impérios baseados nesse conhecimento. Egípcios, mestres taoístas, sábios vedânticos. Eles sabiam de um segredo que mudou tudo para eles e que foi deliberadamente apagado da nossa educação moderna. Eu sei que você sente isso também. Mesmo depois de tantos livros sobre lei da atração, tantos vídeos sobre manifestação, tantas afirmações repetidas, ainda há uma estagnação. Uma parte sua sussurra: as palavras não bastam mais. É como se você estivesse batendo na porta certa, mas com a chave errada. E a frustração aumenta porque você sabe que o que procura está ali, mas não consegue acessar. A verdade incômoda é esta: a espiritualidade moderna virou um desfile de frases bonitas e desconexão prática, promessas rápidas, mantras vazios, pouco resultado real. Mas os antigos não faziam promessas. Eles dominavam a realidade. Eles ativavam centros. Eles viviam o que nós apenas tentamos entender. Para essas civilizações perdidas, o corpo não era apenas matéria. Era um instrumento energético, uma bússola cósmica, um altar sagrado, e no centro absoluto desse corpo havia um eixo, uma espécie de canal por onde a consciência se manifestava, se expandia e literalmente moldava a realidade. O Egito Antigo chamava isso de despertar o sol interior. O taoísmo construiu toda a sua alquimia interna em torno desse eixo sagrado. Os mestres da Vedanta viam o corpo como um campo vibracional onde o divino dançava em perfeita harmonia. E esse eixo ainda está aí, dentro de você, esperando. Hoje vou revelar as 3 técnicas mais poderosas que essas civilizações usavam para despertar esse eixo da realidade. Técnicas que foram escondidas, censuradas, porque, bem, pessoas despertas são inconvenientes para quem lucra com sua desconexão. A primeira técnica vem diretamente do Antigo Egito. Sacerdotes e iniciados sabiam que o som vocal tinha poder real, não apenas psicológico, mas energético. Eles usavam frequências específicas para ativar pontos sagrados no corpo. Não eram mantras comuns, eram códigos vibracionais, palavras sem significado racional, mas com frequência espiritual pura. Experimente, agora! Sente-se com a coluna ereta, respire profundamente e vocalize lentamente o som Ré. Sinta-o emergir do centro do seu umbigo como uma onda de calor dourado. Depois, mude para Imiá e sinta-o ressoar no seu coração como um tambor ancestral. Finalmente, Aum. Deixe-o ecoar suavemente na sua garganta como um portal se abrindo. Faça isso por 7 minutos, ao nascer do sol, durante 7 dias consecutivos, e observe. Você começará a sentir algo diferente. Não uma emoção, mas uma vibração. Como se o centro do seu corpo se tornasse magnético, como se uma presença desperta estivesse olhando através de você. Os egípcios chamavam isso de abrir o sol interior. Eles sabiam que o som ressoava nos ossos, no sangue, no campo energético ao redor do corpo. Eles não falavam sobre energia, eles a geravam. A segunda técnica vem do taoísmo mais profundo, anterior aos livros, anterior às palavras. Eles chamavam de despertar a serpente que dorme na base da existência. Esta prática é sutil, quase imperceptível, mas de poder devastador. Ela começa com a respiração, não apenas para trazer oxigênio, mas para mover energia vital. Sente-se com a coluna perfeitamente alinhada. Inspire lentamente pelo nariz, contraia suavemente o períneo e visualize uma serpente luminosa subindo desde a base da sua coluna até o topo da cabeça, como se fosse um raio de luz líquida. Ao expirar pela boca, solte completamente, permitindo que a energia se integre. Pode parecer simples, mas se você fizer com presença total, algo acontece. A base do seu corpo aquece, sua espinha formiga, sua mente silencia, e o que antes era apenas corpo se torna um condutor de consciência pura.
Essa serpente silenciosa é a força vital primordial. Os antigos sabiam, se você move ela, você acorda o eixo do ser. E quando esse eixo acorda, sua criatividade se multiplica exponencialmente. Sua percepção se expande. Sua realidade responde diferente. A terceira técnica vem dos rishis da Índia antiga. Eles descobriram algo revolucionário. Não precisavam de rituais complexos, nem de palavras sagradas. Apenas sentavam, imóveis, e olhavam para dentro do ponto entre as sobrancelhas, o ajna, o terceiro olho. Faça isso agora comigo. Feche os olhos. Leve sua atenção ao ponto exato entre suas sobrancelhas. Não tente controlar nada. Apenas permaneça ali, sem movimento, sem palavras, sem esforço. Observe, sinta, permita. Nesse ponto, algo mágico começa a lhes acontecer. Uma clareza cristalina, uma presença sem forma. Você não está pensando, você está vendo antes do pensamento formar. Os rishis diziam que esse ponto é o centro de comando sutil, o observador que observa tudo, inclusive você. E quando você ancora a consciência ali, a realidade começa a se alinhar ao seu estado interno. Essas três práticas formam uma tríade sagrada. O som vibra o campo, a respiração move a energia, o silêncio ancora a criação. Juntas, elas reativam o eixo da realidade dentro do seu corpo. Se você quer sentir isso de verdade, não apenas entender intelectualmente, pratique cada uma por 7 dias. Total, 21 dias de transformação. Nada de teoria, só prática pura. E observe o que acontece com seu estado interno, e principalmente com o que o mundo te mostra em resposta. Essas técnicas funcionam porque o corpo sabe, o corpo é mais antigo que a mente. E quando você se reconecta com ele, você reconecta o fio que te liga ao campo, ao todo, ao real. Mas por que essas técnicas milenares foram esquecidas? Porque ninguém ensina isso com profundidade real. A resposta é perturbadora, porque foram censuradas. Durante séculos, impérios, religiões e estruturas de poder eliminaram sistematicamente tudo o que empoderava o indivíduo sem intermediários. Essas práticas não te tornam mais obediente, elas te tornam livre. E liberdade interna não é conveniente para quem lucra com sua desconexão. Quando você começa a praticar, os sinais aparecem, arrepios sem motivo aparente, formigamentos no topo da cabeça, sonhos lúcidos intensos, vontade de se afastar do ruído. As sincronicidades se multiplicam, a percepção do tempo muda, você sente o vazio cheio, uma paz vibrante, perde interesse por distrações vazias. Você percebe que não precisa fazer muito, basta fazer com presença total. 7 minutos por dia com verdade são mais poderosos que horas de distração pseudo-espiritual. Você não precisa de técnicas complexas, só precisa de entrega real, porque o corpo não mente, e quando você honra ele como um templo, o eixo desperta. Se você já está sentindo pelo menos 2 desses sinais, você já começou, o eixo está despertando. Agora é só continuar o processo. Imagine sua vida quando o eixo estiver completamente ativo. Você não vive mais reagindo, você emana. Você não persegue oportunidades, elas são atraídas para você. Seu corpo é um templo, e bem no centro dele há um altar sagrado. Esse altar é o eixo da realidade, o ponto onde a consciência vibra e a matéria responde. Quando esse ponto está ativo, você não vive mais reagindo. Você emana, você cria, você move o campo ao invés de ser movido por ele. Você sabe que está despertando quando as sincronicidades se intensificam. A percepção do tempo muda. Você sente o vazio cheio, uma paz vibrante. Perde o interesse por distrações. Sente vontade de ficar em silêncio, mas com presença viva, magnética. Se este conteúdo acendeu algo antigo dentro de você, se alguma dessas técnicas vibrou com uma memória profunda da sua alma, então você está pronto para o próximo nível. Nos comentários deste vídeo, você vai encontrar um link para acessar o e-book O Poder Oculto da Consciência, um guia completo com práticas avançadas para transformar seu estado interno em um campo de criação magnética.
A realidade responde quando o eixo desperta, e o seu já começou a se mover.